assim, quando você teve essa experiência de exorcizar alguém, você não pode não ter falado pra pessoa, mas na sua cabeça tava, essa pessoa aqui tá acreditando tanto numa parada que é isso? Ou você acha que é tipo, ela tem consciência de que ela tá fingindo tudo aquilo? Não tá fingindo, não. É? As alterações fisiológicas são relacionadas ao sistema nervoso simpático. Quando a pessoa está endemoniada, agora eu vou falar de aspectos fisiológicos, não quero ficar ofendendo religião, não, vou falar de fisiologia. Existe o chamado disparo do sistema nervoso simpático. Sabe a reação de luta e fuga? Aquela reação que a gente tem quando a gente vai ser assaltado, que a gente tem taquicardia, sudorese. Estado de alerta, né? Estado de alerta. Pois é. Isso, nesses rituais, é muito intenso. Inclusive, por que a pessoa fica com os braços arqueados? Isso é fisiologia, é pelo excesso de adrenalina e cortisol. Ela começa a contrair. E por que ganha muita força? Por que a pessoa endemoniada pode ter força? Cara, a pessoa que está em estado de alerta, a pessoa que está numa reação de luta e fuga, ela tem mais força mesmo. Vai ter casos de pessoa que chega a levantar carro, quando está numa situação assim, limite. Então eu não preciso de um espírito, de algo espiritual, para explicar um ser humano ter muita força. Não preciso disso. E aí o fato é o seguinte, que essa fisiologia, ela surge por alguns motivos. Tem 3 elementos que fazem surgir o exorcismo nas igrejas, em especial. E, enfim, em outras religiões, enfim, variadas que existem. A gente tem essas práticas no tarantismo, no sul da Itália, tem essa prática no candomblé, tem essa prática no exorcismo, enfim. O tarantismo, para quem não sabe... Já ouviu falar de tarantismo? Não. É um ritual que era do início do século XX, bem na época lá das histéricas de Freud, que uma tarântula supostamente picava a mulher. Supostamente. Só que não tinha marca nenhuma de tarântula. Só que a mulher começava a ter os mesmos sintomas da histeria. E ficava muda, ficava surda. E o tratamento era baseado num ritual chamado tarantismo. E que era um ritual musical. Depois virou uma festa. O tarantismo na Itália hoje é uma festa cultural e tal. E aí o ritual é baseado em quê? Som, barulho, movimento. Então, essa estimulação sensorial ela é muito comum em ambientes que vão surgir esse tipo de coisa. E geralmente tem 3 elementos que você vai encontrar para ver se está rolando hipnose na sua igreja. Aliás, tem 2 tipos de hipnose em igreja. Não sei a relação de vocês com a igreja, mas tem 2 tipos de hipnose. Tem a hipnose estelionato, que algumas neopentecostais adoram usar. Fazem mão colada assim, que é um número clássico de hipnose de Paulo. E fala que são as mãos amaldiçoadas de Miqueias. Fala que tem uma macumbaria que a pessoa não vai soltar e esses caras conseguem dízimos enormes. Porque ou vai lá porque vai ser a bênção vai estar com esse dia, não sei o quê. Bom, esse é estelionato, não vou falar de estelionato, não. Agora, às vezes a hipnose vai surgir sem que o líder religioso realmente perceba ou queira, sem que ele tenha feito curso de hipnose. E tem que ter 3 elementos para isso. Autoridade bem estabelecida, diminuição do senso lógico, diminuição do senso crítico. E terceiro, disparo emocional de catarse. Como que funciona isso? Chega um cara que está com uma roupa diferente, que está no altar diferente, lugar que ninguém pode ir. E esse cara, inclusive, começa a fazer as pessoas seguirem movimentos. Coloca o braço para um lado, coloca o braço para o outro, vem para cá, vem para lá, ajoelha, fica de pé. Então perceba que existe toda uma série de regras que as pessoas têm que ficar seguindo. Isso aumenta a submissão a essa autoridade. E isso favorece a surgir hipnose. Mas não é só isso. Existe também a diminuição do raciocínio lógico, do senso crítico. Existe um livro sagrado que não pode ser questionado durante esse processo. Então a pessoa já está com um contexto que ela não deve questionar as sensações que ela vai sentir. Ela não vai pensar, esse negócio parece sugestão. Não, a pessoa não, tem um livro sagrado que está pautando a religião, pautando o experimento, ainda que teólogos possam alegar, mas isso aí é uma interpretação errada da Bíblia. Beleza, mas enfim, eles estão pautando em cima da Bíblia como se estivesse na Bíblia. E aí começam a fazer um negócio que é esse senso lógico vai diminuindo pelo excesso de estímulo sensorial. Então são pessoas que estão cantando, que estão se tocando, que estão gritando. Esse estímulo sensorial em excesso
faz a reação de luta e fuga aumentar cada vez mais. Aumenta cada vez mais. Aumenta cada vez mais. E tem duas coisas que podem acontecer quando essa pessoa tem a reação de luta e fuga muito alta nesses contextos. A primeira é ter uma reação vagal. O que é reação vagal? É o cair no espírito. O seu cérebro, pelo excesso de estimulação, o excesso de estimulação simpática, faz seu corpo desmaiar. Que é o que acontece no assalto. A pessoa, às vezes, desmaia no assalto, ou quando o cara cai no espírito. É porque o pastor, se ele for malandro, né, ele consegue perceber as pessoas que estão começando a ter estados alterados de consciência. Não sei se a câmera pegou, mas os seus olhos começaram a vibrar quando eu te hipnotizei. Só que aqui é um espaço laico, certo? Então foi de boa. Mas se, naquele momento, alguém pegasse sua testa e julgasse você no chão, a chance de você ter uma reação vagal e ter um leve desmaio é altíssima. Só que não é no espaço laico, é no espaço que tem uma autoridade, que já te mandou fazer um monte de coisa, tem um livro sagrado. Enfim, então, esse negócio do cair no espírito é uma reação fisiológica. Claro que tem uma galera que começa a cair também por conformidade. Eu tenho que estar nessa também. Eu não vou cair, né? Vou cair. Todo mundo cai. Agora, tem a segunda coisa que pode acontecer por essa estimulação sensorial, que é a catarse. Porque a reação de luta e fuga aumenta tanto, às vezes, que ela não vai realmente dar uma reação vagal. Mas a pessoa começa a ter uma reação emocional muito intensa e começa a chorar e começa a gritar. Pode você vomitar também? Pode, qualquer essas reações e essa pode vomitar, e tudo isso tem a ver com estimulação sensorial. E aí, se tiver uma sugestãozinha, alguém aí vai sentir o mal no corpo. Poxa vida, mas aí o cara já tem autoridade, já tem o livro, tá olhando para cima, e o olhar para cima. O olhar está muito conectado com acessar esses estados. O olhar para cima, ele além da submissão à autoridade, tem questão fisiológica de olhar para cima que favorece você. Por que eu pedi para ele olhar para cima? Na verdade, eu não queria pegar o dízimo, era poder acessar esses estados alterados do cérebro, entendeu? Então o cara está olhando para cima, já seguiu a dancinha, está tendo estimulação sensorial, alguns estão lá há dias sem comer nada, estão gritando. Aí chega o cara e fala, olha... Ele começa a sentir as sensações fisiológicas da reação de luta e fuga, já está tendo taquicardia, já está tendo respiração muito rápida. Ele assistiu o Exorcismo de Emily Rose, que aí vai começar a pegar as referências, vai endemoniar mesmo, e não é fingimento, não. Ele acredita que está rolando aquilo. Agora, o que os caras fazem? O cara é malandro, né? O cara não conversaram ontem, né? Eles às vezes contratam um atorzinho antes. Então chega um atorzinho, aí teve toda a estimulação sensorial. Aí, no momento que o cara, às vezes, não assistiu, às vezes, Emily Rose, não assistiu. Pô, mancada, né? Ótimo filme, excelente. Filmaço. Aí de crente é você. Vai dar poucas referências. Só que aí ele vai começar a ter referência do cara que foi lá na frente. E aí... É o suficiente, né? Aí um abraço. Aí deita e rola, né? Aí vai ser um abraço. E, infelizmente... Tem duas pessoas, só que duas pessoas que vieram aqui. O pastorzão falou que já viu a galera caindo. Gente boaça, eu participei. Né? Gente boa pra caramba. Muito, né? E ele contando que a galera, o pastor fazia, tipo... sei lá. A galera vomitava. Ele já estudou hipnose já. Ele já estudou hipnose comigo já. E o Gustavo Pompiani falou também que aí um outro tipo de relato, né? Que é que quando ele falava em línguas, ele tinha consciência de que ele não tava falando porra nenhuma.